Somos todos Venezuela, a cópia da cópia da cópia da cópia. E não importa se der errado, eles continuarão fazendo a mesma coisa até todo o seu dinheiro acabar. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger thirsty persons. Você vê esse tipo de coisa e parece que não existe saída. O país está arrumando para um caminho de destruição de riqueza, destruição de patrimônio, venezuelização do país, e você fica aí inerte, né? Ah, sou obrigado a usar a moeda estatal, o real, que já está perdendo valor com relação ao dólar e outras moedas. As ações do país começam a cair, enfim, tudo que você tem de patrimônio começa a desvalorizar. Será que não existe saída para isso? Existe, mas antes de te mostrar a alternativa que você tem, eu preciso explicar, né? Que vídeo é esse? Eu vou falar de política, então já tem 10 mil pessoas aí falando que eu sou bolsonarista nessa hora, porque no Brasil agora, se você critica o Lula, você é Bolsonaro, se você critica o Bolsonaro, você é Lula. Então, em diversos vídeos do canal eu fui chamado de esquerdista, em diversos vídeos do canal eu fui chamado de direitista, né? De conservador, de Bolsonaro. Então, que fique claro, meu nome é Guilherme Renó e eu sou libertário. Para mim, o Estado é uma gangue, é uma máfia e todos que fazem parte dele deveriam ser eliminados da sociedade. Não importa aqui o lado. E isso para você deve soar muito estranho. Por quê? Porque você nunca foi ensinado sobre isso. Você não escuta falar sobre isso nas escolas, você não lê sobre escola austríaca de economia, você lê aquilo que te passam. E, obviamente, o Estado não quer passar nada que fale contra ele. Então, para você, na sua cabeça, só existem duas alternativas, direita e esquerda, que dão no mesmo lugar, ou seja, manutenção do Estado. Então, é assim que o MEC te ensina e é assim que você foi ensinado a tua vida inteira. Então, para você nem entende como poderia funcionar sem o Estado, né? Quem construiria as estradas? Enfim, eu não vou entrar nisso nesse vídeo, tá? Se você tem dúvida de como essas coisas funcionariam, de como funciona o libertarianismo, que conceito é esse, que filosofia é essa, vai lá no Ancapsu Classic, um abraço pro Peter aí, que tem os vídeos antigos, teóricos sobre libertarianismo, muito bom, grande qualidade, Ancapsu, Ancap SU Classic. Lá tem tudo que você precisa saber. Nesse vídeo aqui, eu quero somente mostrar que não tem lado certo nessa história. Os dois lados criaram o problema atual. Foi o governo Bolsonaro que criou as ferramentas que vão fazer com que o governo Lula te roube mais. Então, o governo Bolsonaro, como todo governo de direita, ele é o que limpa a cagada anterior, ele é o construtor, né? É aquele que acha que o governo é como uma empresa, então temos que ser eficientes. Vamos tornar as coisas melhores. Então, por exemplo, se a gente precisa reduzir a carga tributária, que tal a gente fiscalizar 100% de tudo que acontece, monitorar tudo absolutamente bem? E assim, a gente vai evitar, por exemplo, a sonegação de impostos, e já que a gente vai arrecadar mais dinheiro com impostos, já que ninguém estará sonegando, a gente pode baixar a carga tributária. E aí eles criam mecanismos, né, sistemas de fiscalização muito eficientes, criam também, por exemplo, o Pix, que você usa aí, que em breve será o real digital,
que aí eles sabem todo o dinheiro que você movimenta na sua vida, desde que ele chega na tua mão até o que você compra, a hora que você compra, toda a sua vida financeira é analisada, é monitorada pelo Estado. E seria lindo se ficasse somente na mão de pessoas que estão bem intencionadas. Só que o que acontece? Uma hora ou outra, o populismo vai voltar. E aí, a esquerda vai assumir o poder, e a esquerda, que é o parasita mais incompetente, né? Tem o parasita eficiente e o parasita incompetente. A esquerda é o parasita incompetente. Eles não sabem construir sisteminhas, eles sabem roubar. Isso eles fazem muito bem. E eles vão botar a mão o quê? Nesses sistemas construídos, e que são sistemas perfeitos, né? Para te monitorar, te fiscalizar e te roubar dinheiro. E aí, o que vocês acham? Eles vão baixar a carga tributária? Não. Eles vão usar esse sistema para elevar a carga tributária e você não consegue mais fugir. Agora você tem a certeza de ser roubado numa quantidade maior. Isso acontece em ciclos, né? Então, entra um governo de esquerda, mama, suga até o máximo, mas se um parasita pode sugar indefinidamente sem se preocupar com o hospedeiro, o que acontece? O hospedeiro morre, como acontece em toda ditadura de esquerda, ditadura socialista, né? E é por isso que falha. E eles falam que isso não era comunismo, não era socialismo, era. Na verdade, o que faltou ali foi essa troca de poder entre direita e esquerda, que foi selecionada. Então, uma seleção natural para manter o parasita vivo. Aqueles que não fazem essa troca, essa alternância de poder, acabam sendo destruídos, acabam morrendo junto com o local que eles estão, junto com o país que eles estão. Então, na verdade, a seleção natural fez com que existisse alternância de poder. Um parasita incompetente em desenvolver coisas, mas super eficiente em conquistar, né, com aquela lábia maravilhosa que a esquerda possui, enquanto a gente tem um parasita super eficiente em desenvolver coisas novas, mas incompetente em conquistar o seu coração. Porque, afinal de contas, ficar falando sobre redução de taxas, redução de custos, nada disso é bonito, é romântico. Então a gente tem os dois parasitas e quando a gente tem alternância de poder, o sistema continua sobrevivendo. Portanto, não se engane, a culpa aqui não é de quem votou no Lula ou de quem não foi votar. A culpa aqui são de pessoas que acreditam no Estado. E tanto faz o lado. Um lado constrói as ferramentas que o outro lado usa para te roubar. Então são partes de um mesmo esquema estatal. São todos mafiosos. É a máfia agindo para te roubar de forma mais eficiente. E eles estão conseguindo. E a gente acaba de fazer uma virada agora, né, de um governo que tentou ser mais eficiente, construir toda essa tecnologia de fiscalização, de monitoramento, de arrecadação estatal e passou de bandeja para a mão de um outro grupo que vai fazer o que eles fazem de melhor, que é te roubar. Claro, utilizando palavras bonitas para isso, né? Eles não vão colocar a palavra de verdade. A esquerda é mestre na lábia, lembra? Então eles vão colocar coisas como te censurar, mas com algum nome de liberdade, né? É a liberdade de fazer as coisas corretas, né? Não é censura. É porque tem coisa que é errada e não pode falar. Então a gente vai criar aqui o Ministério da Verdade. E aí, pronto, a gente garante que somente o que é verdade pode ser dito. Eles vão inventar algum termo absurdo e você provavelmente vai cair nessa. Eu espero que não, né, depois de ver esse vídeo. Mas eu quero apresentar aqui como esse processo de tornar todos os países uma Venezuela acontece. E como é burro, né? Porque acontece, dá errado, repete outro país. Acontece, dá errado, repete outro país. E pouco a pouco, toda a América Latina vai ficando vermelha e cometendo as mesmas burrices. Todos os países estão ficando pobres e a gente agora entra no mesmo processo e demorou somente 4 dias para eu me dar conta de que o Brasil acabou. Já era o Brasil, não tem muito o que fazer. O Brasil vai para a vala, como foi a Argentina, como foi a Venezuela, como foram todos os países da América Latina. E você precisa se proteger. Após essa longa introdução, vamos mostrar aqui o que aconteceu com a América Latina e o que está sendo copiado pelo Brasil com esse novo governo, esse governo revolucionário que vai trazer novas ideias para a gente. Então, vocês estão vendo aqui uma matéria de 2015, Venezuela proíbe demissões sem motivo, até 2018. Então essa não é uma ideia nova, né? Essa ideia já existe, sempre pensam nisso, né? Pô, como resolver o problema do desemprego?
Vamos proibir a demissão. Olha que ideia maravilhosa, gente. Olha que ideia fantástica. Então a Venezuela trouxe essa ideia pra gente aqui e aparentemente deu muito certo, porque a Venezuela se tornou uma potência mundial, um país muito desenvolvido, né, sem demissão nenhuma, né? Todos estão muito ricos por lá, com essa bela ideia aqui de proibir demissões. Aí, passa um tempo, o que acontece? Vamos lá. Governo da Argentina impede demissões. Olha lá, hein? Então, a Argentina também aderiu a essa bela ideia de proibir demissões com a entrada do Alberto Fernandes, né, da esquerda argentina, e teve essa ideia maravilhosa e que conquista o nosso coração, porque quem não gostaria de ver um mundo onde ninguém é desempregado? Como eu falo, a lábia da esquerda é maravilhosa. E olha só, a gente vai ver o quê? Aquelas que mais se apegam a coisas emocionais, as mulheres, né? Olha só como ela ficou feliz, pessoal. A Renata Ventura, caralho, deve ser muito bom ter um presidente, marcando justamente a matéria que eu mostrei para vocês do governo da Argentina impedindo demissões. Isso ainda em 2020, né? Ela estava super feliz, super aqui emocionada com um presidente tão bom quanto esse. Só que aí acontece o quê, pessoal? Sai a avaliação do governo do Fernandes, né, que vem caindo a cada mês que passa, por motivos óbvios, e agora 81% desaprova o governo do Fernandes lá na Argentina, né? Os argentinos estão falando, não a brasileira no Twitter. E somente 17% aprovam o governo dele, divulgando que deve ser muito bom ter um governante assim. As pessoas não percebem que na hora que você proíbe alguém de demitir, o que a pessoa vai fazer? Ela não vai mais contratar. Ela não vai mais abrir empresa, vai fechar a empresa dela. Porque se o seu funcionário não funciona, não é mais eficiente, você precisa mandar ele embora, não pode mandar ele embora, a empresa vai quebrar, né? Então você não tem jeito. Ou você vai baixar o salário desse cara a um ponto ridículo para reduzir o seu risco. Ou seja, você pode contratar outras pessoas caso esse cara seja ruim. De uma forma ou de outra, é péssimo para todo mundo. É péssimo para o país, isso gera desemprego, isso gera salários mais baixos e, óbvio, não dá certo. Mas adivinha, pessoal, apesar de tudo isso que vocês estão vendo aqui, né, um país copiando o outro e não dando certo, não dando certo, não dando certo, STF deve aprovar medida que proíbe demissão sem justa causa no Brasil. Então tá aqui, né? Já entra um governo e eles vão repetir a mesma coisa, porque como eu falei para vocês, não adianta. Eles fazem a mesma coisa errada, a mesma coisa errada, a mesma coisa errada e continuam copiando, continuam repetindo a mesma fórmula socialista que nunca deu certo na história, porque para eles não deu certo porque outro fez. Então, se eu fizer, agora vai dar certo. E claro, se você vai implementar uma medida como essa, é melhor que você tenha uma boa consultoria. Então, hoje também sai a notícia de que Brasil retoma relações com a Venezuela a partir de hoje. Então, olha aqui, temos o nosso consultor para negócios internacionais, um cara que fez coisas maravilhosas na Venezuela, e agora ele vai dar consultoria de como quebrar o Brasil e como roubar o seu dinheiro de forma mais eficiente. É a consultoria do pleno emprego, como garantir que não teremos desemprego no Brasil. Mas precisamos de outros consultores, como, por exemplo, o consultor da economia, consultor da moeda. Como é que a gente pode tornar a moeda brasileira mais fraca, mais desgastada? Bom, vamos olhar para os nossos amigos argentinos, né, que estão com inflação aí de 100% ao ano. Então, o embaixador da Argentina revela a conversa com Haddad para a criação de moeda única no Mercosul. Então, quer dizer, se a gente tem uma moeda que está um pouquinho mais forte, é uma porcaria, mas está um pouquinho mais forte, e os outros países ao nosso redor têm uma porcaria de uma moeda que não serve para nada, vamos misturar as duas coisas. A gente cria uma moeda única aqui, que certamente isso vai ser muito bom para você aí que já está sofrendo com o real. Então a ideia está lançada no ar, também nunca funcionou, inclusive na Europa, lá com o euro, você percebe que alguns países querem pular fora. Quais países querem pular fora? Justamente os que têm economia mais forte, né? A Inglaterra pulou fora com o Brexit, e você tem a Alemanha reclamando, você tem outros países mais fortes do bloco reclamando, porque eles pagam a conta pelos outros que não têm grana, então isso não funciona. E novamente, já que não funciona lá, que tal a gente fazer a mesma besteira aqui? Porque eles não sabem fazer, a gente vai fazer melhor com certeza. Então, as ideias vão sendo copiadas, vão sendo repetidas, e a gente fica nesse negócio de rema 4 anos para um lado, rema 4 anos para o outro lado, e não sai do lugar. E quem diria que com essas ideias super modernas que estão sendo implementadas, né, e com pessoas super qualificadas que estão sendo colocadas nas posições mais importantes do país, a bolsa iria cair, pessoal. Quem diria, né? Olha que novidade aqui. Com o Lula 3, terceiro mandato do Lula, bolsa já perdeu mais de 500 bilhões de reais em valor de mercado. E a queda é puxada por Petrobras, por que será, né? E Banco do Brasil. Então as estatais começam a perder mais valor do que a média.
E o valor é quase 4 vezes o valor da PEC fura-teto aprovada no Congresso, a qual autoriza um gasto de 145 bilhões de reais com programas sociais como Bolsa Família, que é outra medida fantástica, né? Você imagina o seguinte, estamos num país que gasta mais do que arrecada, né? Gasta em excesso, com lagosta, com vinho, com champanhe, e aí existia um teto de gastos. Olha que coisa legal, né? Igual você aí, tem um teto de gastos, né? Não pode passar daqui, porque senão fica complicado pagar a conta. E aí o novo governo toma outra medida fantástica, que é, acaba com esse teto. Teto para quê? Teto para quê? Vamos gastar o que tiver que gastar, e é isso aí, né? Não tem limite. Vamos gastando, passa o cartão aí, vamos gastando. E aí, quando eles fizeram isso, a ideia era romper este teto em 145 bilhões. Mas só com as coisinhas que foram feitas, a Bolsa já perdeu 500 bilhões. Então, 4 vezes o valor do negócio. Então, eles não perderam somente o que rompe o teto. Não, eles já perderam agora, quando você soma as duas coisas, um valor absurdo. O teto que furou virou uma coisinha desse tamanho. E ninguém se dá conta, ninguém percebe, ninguém sabe fazer conta nenhuma. Então, segue o jogo, entendeu? Na verdade, quem está pagando não é o governo que está pagando. Quem paga essa conta aqui são os brasileiros. O governo não produz nada. Ele somente coleta impostos. Ele rouba o dinheiro das pessoas produtivas. Então, quer dizer, somente aqui em 4 dias, eles conseguiram esse rombo absurdo aqui de 645 bilhões de reais que você vai pagar a conta. E é nessa hora que as pecinhas começam a se encaixar. Bom, você está percebendo que está entrando um governo que está tornando o Brasil uma cópia da Argentina, que é uma cópia da Venezuela. Então você já sabe para onde que vai o teu dinheiro, né? E para onde que vai a riqueza do país. Vai para o buraco. Você não pode ficar em ações. Ações estão despencando, desabando, como você está vendo na Bolsa. O real também está se desvalorizando. Se você abre uma empresa para investir o teu dinheiro, tu não pode demitir. Então você não pode abrir empresa. O que você faz com o seu dinheiro? Como é que você protege o seu patrimônio? E aí, gente, olha só que coisa incrível que acontece. Brasil tem 4º recorde seguido no número de CNPJs com criptomoedas, diz a Receita Federal. Que coisa, né, pessoal? Olha só, né? Então, quer dizer, tá tudo sendo roubado de um lado. As pessoas começam a correr para criptomoedas. Não é que faz sentido? Enquanto as declarações de CPFs, pessoas físicas, atingiram menor valor. E aí pode parecer negativo para você, né? Você fala assim, pô, então quer dizer, as empresas estão tendo mais cripto, mas as pessoas físicas, nós, os indivíduos, estão menos criptomoedas. Ou será que as pessoas físicas estão começando a se tocar de que declarar quanto tem e onde tem para o bandido é perigoso, né? Porque você imagina aqui, eu estou aqui na minha casa, tem meu vizinho, todo mundo. Aí a gente fala o seguinte, vamos postar no Twitter o seguinte, bandido, eu, Guilherme, tenho 50 mil reais e está no cofre dentro da minha cozinha, tá? Embaixo do móvel. Beijos. Será que é uma ideia inteligente todo mundo fazer isso? Então você fala para o bandido que quer te roubar, né? O Maduro ensinou, né? Então, ó, bandido, tá aqui o dinheiro, tá? Você sabe onde encontrar e sabe quanto eu tenho. Será que as pessoas não começaram a ficar um pouquinho assustadas com isso e mudaram um pouco a forma de agir com relação a criptomoedas? Talvez seja isso, né? Que esteja reduzindo as declarações de pessoas físicas. Empresas não conseguem fazer isso com tanta facilidade, né? Porque empresas estão totalmente monitoradas e fiscalizadas. Então, elas também estão acumulando o cripto e isso está aparecendo na declaração delas. Mas espera aí, vamos voltar para essa matéria aqui que fala que estatais, como por exemplo o Banco do Brasil, estão com dificuldade, né? Estão perdendo o valor de mercado. O real está perdendo o valor de mercado. Então, Banco do Brasil e Receita Federal e governo brasileiro, o que eles vão começar a fazer, né? Banco do Brasil abre mais de 2.000 vagas para cargo que pede conhecimento em blockchain e Bitcoin. 2.000 vagas, 2.000 pessoas trabalhando com conhecimento em blockchain e Bitcoin. Para que eles querem esse conhecimento, pessoal? Por que vocês acham que eles querem? Vocês acham que eles... interessante, né? Vamos estudar isso. Não, né? Eles querem arrumar uma forma de colocar a mão naquilo que te pertence. Nesse governo aqui, os parasitas que precisam sugar, se existe uma portinha de saída, se existe uma alternativa para você, eles vão começar a pesquisar mais sobre isso para tentar fechar essa porta. E essa não será a única porta a ser fechada. Como eu falei para vocês, governos de esquerda, eles tendem a trocar palavras para te passar algo ruim como positivo. Como, por exemplo, o FGTS. O que é o FGTS? É o governo tomando parte, mais ainda do teu salário, né? Mais uma parte do teu salário, falando assim, você é burro,
Você é um incompetente, um ignorante. Então eu vou tomar o teu dinheiro e vou guardar para você aqui, para quando você for demitido, porque tu é burro, né? Tu vai ser demitido uma hora. Quando for demitido, aí eu te devolvo esse dinheiro. Aí você fala, pô, mas espera aí, tem inflação no Brasil, é alta pra caramba, eu vou pegar meu dinheiro sem correção? Não, eu vou corrigir o teu dinheiro aqui, pode deixar comigo. Eu invisto melhor do que você, porque você é burro, lembra? Você é burro. Então eu vou investir para você e depois eu te devolvo esse dinheiro, né? Já é ruim, né? Porque você fala, peraí, eu não sou burro, eu quero cuidar do meu dinheiro. Não, eu vou cuidar do teu dinheiro. Mas é pior do que isso, porque o FGTS não corrige o teu dinheiro. Então, é um absurdo, mas fizeram uma melhoria recentemente que permitia ali o tal do saque aniversário. Então, todo ano você podia pegar uma parte desse seu dinheiro roubado para você, né? No momento de crise, que bom que você tem essa saída de poder pegar um dinheiro ali que te ajude no seu dia a dia. Mas entrou o governo, entrou o parasita incompetente, lembra? Que só sabe roubar. Saque aniversário do FGTS deve acabar no governo Lula, diz o ministro do Trabalho. Olha que legal, olha que felizão com o punho para cima falando burros, agora eu vou roubar de novo, né? E olha só o que ele disse. Preservar, ele está fazendo isso para quê? Para preservar a poupança do trabalhador, porque você burro não sabe preservar a tua poupança, então ele vai fazer isso por você. E para outra coisa também muito importante, para valorizar as cotas por meio da aplicação dos recursos em investimento. E aqui ele está te chamando de burro mesmo. Sabe por quê? Porque o FGTS rende isso aqui, ó. Joga aí, ó. Quanto rende o FGTS? Joga no Google. 3%. 3%. Né? A poupança, que é o pior investimento possível que você tem no país, que é abaixo da inflação, ou seja, você perde dinheiro todo mês, a poupança rende 6,17% ao ano. O FGTS rende 3%, menos da metade da poupança. Então esse é o grande investimento que ele vai dar para você, tá? E na verdade, eles vão roubar todo esse dinheiro e quando tiver que devolver, ele vai devolver faltando parte, né? Porque ele não rendeu nada. Então ele devolve faltando uma parte do que você teria, colocando uma porcaria de investimento qualquer. Seja lá qual fosse poupança, você ganharia o dobro do que ganhou no tal do FGTS. Ou seja, fecharam mais uma porta, mais uma oportunidade que você tinha de conseguir algum recurso para conseguir sobreviver. E é isso que eles vão fazendo. Eles vão fechando todas as portas para te tornar totalmente dependente desse bando de parasita safado. Infelizmente, eu acredito que essa será uma das últimas vezes que eu posso falar isso diretamente para vocês dessa forma aqui. Porque também, outra coisa que acontece em governos socialistas de esquerda, como eu falei para vocês lá no início, é que você não tem liberdade de expressão. Você tem uma censura velada. Eles vão chamar isso de um nome bonitinho. Vai ter um nome. Eu garanto para vocês que o nome vai ser bonito, tá? Vai mexer com o coraçãozinho de vocês. Mas a verdade é que é uma censura. Então, novamente, copiando a Venezuela, o que o Maduro fez? Maduro mantém execuções extrajudiciais para conter protestos na Venezuela. Então, qualquer um que protestasse, falasse mal do governo maravilhoso do Maduro, a pessoa, né, sabe como é que é. Inclusive, a gente tem um ministro no Brasil que fez fez isso aqui também. Não vou falar nada não, mas tem um cara que fez assim também. Mas você pode ser executado ou você pode ser calado, preso, enfim, como a gente está vendo acontecer no Brasil. E aqui, ó, exclusivo, super quebra de sigilo. Então, é o Super Master Ultra Quebra de Sigilo, agora foi ordenada por Alexandre de Moraes. Então, isso aqui não é censura, tá, pessoal? É como eu falei, os nomes começam a ficar melhores, né? Super quebra, é uma quebra melhorada de sigilo, uma coisa nova aí, ordenada pelo ministro aqui, mira o coração do quê? Do bolsonarismo. Então, criam, como eu falei para vocês, dois lados, né? Se você está falando mal dele ou do governo, você automaticamente é um bolsonarista. Entendeu como é que funciona? Eles criam somente dois lados para existir essa guerra de narrativas. Isso aqui, pessoal, você proibir pessoas de falar ou nas redes sociais, né, bloquear mensagens de pessoas que falam certas coisas, o nome disso é censura. O nome disso não tem outro nome. Eles vão chamar de coisinhas bonitinhas, mas é um absurdo. As pessoas têm que ter liberdade de expressão, de pensarem e falarem o que elas bem entenderem. Desde que seja na propriedade delas. É a conta delas? Fala na conta delas. É na casa dela? Fala na casa dela. Na tua casa não, na tua conta não. Você vai lá e bloqueia a pessoa e beleza. Mas aqui não. Aqui você vai ser proibido de falar esse tipo de coisa que eu estou falando aqui. Então, pessoal, tire o Brasil do seu dinheiro. Proteja-se do Brasil. Porque a ideia aqui é pouco a pouco diluir o que você possui e passar para a mão da máfia do momento. As duas máfias são horríveis. Um lado e o outro são péssimos, como eu falei para vocês. Mas existe um lado pior do que o outro.
E a esquerda, ela é muito mais cruel e muito mais emotiva. Ela vai mexer com o seu coraçãozinho e vai te roubar, e vai meter a mão no teu bolso. Então, enquanto ela te conquista, ela tá com a mão ali no teu bolso roubando a tua carteira. Eles são perversos, eles são cruéis, eles destroem muito mais rapidamente do que a outra máfia. Então, como a Argentina foi destruída em pouquíssimos anos, né? A Venezuela está aí no lixo, eu não duvido nada que em 3, 4, 5 anos o Brasil esteja num patamar tão ruim quanto os seus vizinhos. Então, protejam o dinheiro de vocês, usem Bitcoin, tomem cuidado com a forma que vocês guardam seu Bitcoin e também falam para outras pessoas sobre possuir Bitcoin e criptomoedas. Então, tomem cuidado, cuidem do dinheiro de vocês, não confiem em nada que está atrelado ao Brasil, a real, a bolsa brasileira, evitem qualquer coisa local, porque a tendência é tudo ir para o ralo. E esse é o meu vídeo otimista para esse início de ano, para esse belo 2023, que tem tudo para dar errado. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.